Então, não está, agora sim. Acho que agora é que começou a gravar. Então, muito bom dia, Mafalda. Obrigada por estares aqui connosco hoje. Nós gostamos sempre de começar por enquadrar estas conversas e estas entrevistas, como lhes chamamos, que escolhemos fazer nesta altura especial que o mundo e o nosso país e as nossas casas estão a viver. E parece-nos muito importante dizer que quando pensamos nestes temas e quando desafiámos as pessoas que desafiámos a conversarem connosco sobre eles, estávamos conscientes de que todos eles são temas que fazem parte da vida das famílias portuguesas, não só agora nesta situação especial que se vive, mas já antes dela acontecer. E, portanto, o nosso desafio foram dois. Falar aqui sobre estes temas que são temas queridos e importantes e desafiantes para as famílias portuguesas, mas também porque começámos a ouvir muito esta expressão dos heróis, nomeadamente aplicadas aos profissionais de saúde, e na nossa perspectiva os pais e as mães são neste momento uns grandes heróis de serviço. Acreditamos que eles são provavelmente uma grande parte do tecido que vai permitir que a estrutura da nossa sociedade se mantenha com alguma, enfim, com alguma flexibilidade, mas também com algum equilíbrio. E, no fundo, nós queremos que estes heróis que nós apreciamos e a quem prestamos homenagem saiam deste túnel que está a ser esta quarentena com a sanidade mental o mais intacta possível. E, portanto, estas entrevistas, estas conversas são, no fundo, o nosso contributo para procurar alcançar esse objetivo, para melhorar, digamos assim, esta probabilidade de que esta sanidade mental destes heróis se mantenha. E, para isso, convidamos 10 profissionais que se têm cruzado com o trabalho da Family Coaching de uma forma ou de outra ao longo dos anos, para conversarem connosco sobre temas que nós achamos que tinham mais a cara de cada um. E a Mafalda, que está hoje aqui connosco, a Mafalda Branca, é a mãe do Francisco, que tem 7 anos, e da Maria da Luz, que tem 3. Ela, quando nos escreveu a sua apresentação, descreveu que é psicóloga, mas há vários anos que trabalha como mediadora de conflitos num agrupamento de escolas na zona centro do país. O que a move é ir ao encontro das pessoas, criar relação, ajudar a procurar soluções. E diz que se continua a encantar com as coisas mais simples, nas quais procura diariamente encontrar beleza e esperança. E nós escolhemos a Mafalda, se calhar já começam a perceber porquê, para falar connosco sobre um tema que, do feedback que recebemos, parece-nos que faz muito sentido a muitas famílias neste momento, mas do qual já falávamos, como eu dizia antes, desta pandemia e desta quarentena chegar, e a que demos o título desafiante de Socorro, a escola quer mudar-se cá para casa. Habitualmente, quando a Family Coaching aborda este tema, pensamos sempre na ideia que se calhar também vamos convidar a Mafalda a trazer aqui para esta conversa, de que as famílias, os pais e as mães podem escolher como é que se vão relacionar com esta dimensão da vida dos filhos e também da família, e podem sempre decidir, e de alguma forma até as desafiamos a elas próprias pararem e pensarem que regras é que querem definir nessa relação. O que é importante para elas, o que é que estão disponíveis para fazer no âmbito dessa relação, o que é que não estão disponíveis para fazer no âmbito dessa relação, e se calhar tudo isto que nós falávamos anteriormente ganha uma dimensão nova agora com os desafios que as famílias estão a viver, com a forma como a escola, como diz o título ou o tema da conversa, lhes está a entrar pela casa dentro. E então vamos devolver a palavra aqui à Mafalda e perguntar-lhe, quando ela recebeu este convite e olhou pela primeira vez para este tema, do que é que lhe apeteceu falar? Como é que foi, Mafalda? O que é que te veio assim à cabeça primeiro? O que é que foi a primeira coisa que te apeteceu ou que te fazia sentido abordares nesta conversa? Olá, Angela. Obrigada por se terem lembrado de mim. Aliás, foi se calhar a primeira coisa que eu pensei quando vi o vosso convite, o vosso desafio. Foi a surpresa por se terem lembrado de mim nesta fase, embora nós contactemos muitas vezes. Curiosamente, eu li o e-mail num dia em que me senti mais em baixo, mais angustiada, mais ansiosa, com muito trabalho da escola, com muitas dúvidas sobre também qual era o meu papel neste momento na escola, uma vez que estou em teletrabalho. E a minha primeira sensação foi: eu não tenho nada para dizer, eu não tenho nada que seja relevante, que
possa ser útil para alguém, porque nem eu própria tenho respostas neste momento, portanto, o que é que eu vou dizer, basicamente, e foi isso que eu partilhei convosco a primeira vez que falámos. Depois fiquei aqui a maturar a ideia, a pensar sobre o próprio tema, a ouvir muitos pais com quem fui falando ao longo destes dias ao telefone, não necessariamente com esta ideia, mas com dúvidas também sobre qual era o papel deles, e achei que talvez fosse importante, embora não seja especialista e não seja ninguém propriamente de relevo na sociedade, mas dar a minha perspectiva do que é esta vivência dos dois lados, se quiserem, não é? Se bem que eu sempre defendi e continuo a defender que só deve haver um todo, não é? A escola e a família devem ser um todo, sempre defendi isso. Mas neste momento também me senti aqui um bocadinho, ok, por um lado estou em casa, tenho filhos, embora sejam pequeninos, mas no fundo também estão já em idade escolar, confrontei-me com esses desafios enquanto mãe, com essas dúvidas sobre qual era o nosso papel aqui enquanto família, e depois tenho o outro lado da escola, não é? Como técnica, como ouvindo os professores, ouvindo as famílias, ouvindo os alunos, no fundo ouvindo todos, e achei que podia ser importante também dar essa perspectiva, que eu acho que, curiosamente, ao longo destas semanas não tem sido muito escutada, não é? Temos ouvido muitas vozes sobre o que é que tem acontecido com a escola em casa, mas eu acho que ainda não ouvimos propriamente o esforço que tem sido feito por parte da escola, e eu achei que podia dar também esse contributo, não querendo estar aqui a defender propriamente nem a escola, nem a família, mas tentando conjugar aqui as duas partes. Uhum. Não, isso que tu dizes faz todo o sentido, porque de facto todos nós provavelmente estamos a viver estes desafios de formas diferentes. E muitas vezes, e porque se calhar é mais fácil empatizar com as famílias, porque como tu disseste, até tu estás nesse barco, não é? Todos quantos são pais e mães provavelmente de alguma forma estão a sentir estes desafios. E eu acredito, e claro que essa foi uma das razões porque falámos contigo, que tu podes trazer de facto este olhar que nos, como eu dizia quando falávamos antes, este olhar de um bocadinho mais de distância, não é? E ganhar aqui uma perspectiva que beneficia dessa distância que tu tens, pelo papel privilegiado que também desempenhas na escola e na vida de toda esta, dos vários vértices deste, não sei se é um triângulo, se é um cubo, se é, enfim, não sei quantos lados é que tem, mas com várias perspectivas. Se calhar é um círculo, exatamente, dos vários pontos deste círculo, se calhar, sim. Se calhar então vale a pena pensarmos aqui um bocadinho da tua perspectiva, lá está essa privilegiada de quem vê se calhar várias perspectivas deste tema, quais é que tu escolherias ou quais é que tu porias no top como sendo os dois principais desafios que as famílias experimentam em relação a esta temática? Quais é que tu achas que são as grandes dificuldades ou aquelas que se calhar se agudizaram mais nesta situação, mas que se calhar também, como eu dizia, já cá estavam antes, e que se calhar toda esta situação veio exacerbar e tornar mais desafiantes ainda? Quais é que seriam as duas ideias, porque não temos tempo para se calhar falar de todas, quais é que seriam as duas que tu achas que são assim as mais? De facto, há muitas questões aqui, não é, com os quais todos nos temos confrontado ao longo destes dias e que provavelmente têm vindo a mudar de dia para dia, ou às vezes de hora para hora dentro do próprio dia, não é? Mas, no meu entender, há duas questões que eu acho que se calhar têm sido mais salientes. Uma delas é a conciliação de todas as dimensões que nós neste momento temos, sempre tivemos, não é? Mas agora de uma forma muito diferente, na maior parte de nós que estamos fechados em casa, mas também daqueles que continuam a sair todos os dias para trabalhar. Temos muitas pessoas que continuam efetivamente, e para nós podermos estar em casa também temos muitas pessoas que continuam a trabalhar. Portanto, eu acho que há uma questão que todos nós sentimos, que é como é que nós podemos conciliar todas estas dimensões do trabalho, seja ele fora de casa neste momento, com todos os medos também, receios, angústias que isso acarreta, mas também de quem está em teletrabalho em casa, não é? A ter que, às vezes, gerir os horários do trabalho, de reuniões, com os horários dos filhos que estão em idade escolar, com horários de cônjuges que também estão muitas vezes em teletrabalho, com familiares que estão às vezes mais perto, outras vezes mais distante, eventualmente a precisar também do nosso apoio, da nossa orientação, muitas vezes, da questão fundamental que muitas famílias estão já a atravessar e que nos próximos tempos vai ser ainda mais relevante, que é como é que eu vou
conseguir satisfazer as nossas necessidades mais básicas. Como é que eu vou conseguir pagar a conta da água, da luz, pôr comida na mesa, não é? Estamos a falar das coisas mais básicas que começam a ocupar muitas vezes também as nossas preocupações. Como é que podemos dar apoio emocional aos nossos filhos? Como é que podemos encontrar no meio de tudo isto também espaço para nós, para o nosso próprio bem-estar, para organizar os nossos pensamentos, fazer algum planeamento? Eu acho que uma das grandes questões é conseguir conciliar isto tudo neste momento. E a segunda é não entrar em ruptura, não entrar em desespero. Ou seja, procurar fazer isto tudo ainda assim com a serenidade possível neste momento, porque vivemos num tempo de incerteza, não há ninguém que tenha respostas, nós vemos isso nos próprios decisores políticos, não é? Não há respostas, aquilo que nos é dito hoje, no dia seguinte muda, isso acontece também na nossa própria família, mas apesar de toda essa incerteza e toda essa angústia, tentar manter alguma serenidade, que eu acho que é fundamental, primeiro para nós próprios conseguirmos manter a resiliência de que cada vez mais se fala, não é? Nos tempos que correm. E depois também para podermos dar alguma segurança dentro daquilo que é possível aos nossos filhos, porque eu acho que isso neste momento, tu falaste, isso foi muito curioso, eu não sabia o que é que tu ias dizer inicialmente, mas sabes que essa foi uma das questões que eu pensei muito e uma das conclusões a que eu cheguei, que é o meu papel neste momento, também é o meu papel de mãe, que neste momento eu acho que é ainda mais importante eu conseguir dentro da minha casa manter uma certa estabilidade, um certo equilíbrio, apesar de todas as preocupações que eu tenho, seja do trabalho, seja da vida, mas manter esse equilíbrio porque os meus filhos precisam de mim mais do que nunca para conseguir atravessar esta fase, também eles com segurança e com equilíbrio, até porque nós não sabemos o que é que vem aí, o que é que vamos encontrar nos próximos meses, nos próximos anos. Eles estão a crescer e eu acho que esta fase para eles é determinante em termos de desenvolvimento e do que eles vão depois fazer no futuro com os desafios que também se vão confrontar. E, portanto, eu tenho pensado muito, não tinha usado ainda essa palavra de me considerar uma heroína, mas de facto eu acho que os pais, se calhar, e vai dar um significado provavelmente diferente aos meus dias, não é? Mas já tinha pensado nisso até em outras famílias que conheço, e até nos próprios miúdos, que eu acho que sinceramente tenho sentido, que há miúdos aqui que também são autênticos heróis. Há muitos miúdos que estão sozinhos. Nós às vezes não temos a noção de quantos miúdos estão sozinhos enquanto os pais têm que sair para trabalhar. Não estão tão acompanhados como nós muitas vezes pensamos, e eu acho que esses miúdos também são heróis e também é importante deixar aqui essa nota, não é? Mas depois os pais também, eu acho que realmente há pais, independentemente de saírem para trabalhar, de estarem em teletrabalho, de estarem em casa, de estarem desempregados, angustiados, são autênticos heróis também e têm um papel fundamental na sociedade neste momento. É curioso, Mafalda, eu estou a ouvir e como eu comecei por dizer na introdução a esta conversa, a este ciclo de conversas, de facto, aquilo que a nossa perspectiva, quando eu digo nossa, é da Family Coaching e do nosso trabalho com famílias que temos feito ao longo dos anos, eu ouço-te a falar destes dois grandes desafios que tu identificaste e a minha cabeça está sempre aqui a voltar ao tema mas isto é o que fazemos todos os dias. Tentar conciliar as várias solicitações da nossa vida e fazer isso com alguma tranquilidade e serenidade é provavelmente o desafio que todos nós vivemos enquanto pais e enquanto mães, e se calhar se não formos pais e mães também, é aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia sempre. E, evidentemente, e por isso eu dizia que a nossa perspectiva é um bocadinho, as condições atuais exacerbaram aquilo que eram, no fundo, já as questões que existiam antes. Portanto, porque aquilo que nós encontramos, repara, se calhar o que mais surge é a questão da conciliação entre a vida familiar e profissional, é aquela que mais se ouve falar, é aquela que, no fundo, faz títulos dos jornais e vende livros. Mas, de facto, conciliar todas estas solicitações de que tu falaste e muito bem, com algum equilíbrio e alguma serenidade e alguma tranquilidade, é no fundo o desafio que nós todos os dias fazemos. Claro que agora com coisas com um peso diferente, mas se calhar também, como tu disseste e muito bem, com a noção um bocadinho mais clara que veio desta situação atual,
de exatamente o que é mesmo importante, onde é que nós queremos pôr a verdadeira importância daquilo que estamos a fazer. E isso, se calhar, traz-nos uma clareza maior, apesar de não estar a querer dizer que esta situação é boa ou que é ideal, mas que se calhar de uma forma, enfim, se calhar um bocadinho desconfortável, nos obriga também a clarificar o que é verdadeiramente importante neste tempo que estamos todos a viver. O que se calhar não é tão presente e tão evidente nos outros dias, em que nós acreditamos que amanhã vai ser igual a hoje, ou muito parecida a hoje. E agora tiraram-nos um bocadinho essa certeza e essa segurança, e portanto isso traz uma pressão adicional, sem dúvida nenhuma. Mas tudo o resto, se calhar, não é muito diferente daquilo que vivíamos até chegarmos agora aqui a estas situações e a estes pontos. Então, eu acho, desculpa, só queria acrescentar uma coisa, eu acho que a rotina em que nós vivíamos, se calhar dava-nos algumas falsas certezas, não é? De que o dia da manhã seria igual ao dia de hoje e por aí fora, e neste momento, quer dizer, essa certeza não existia também, não é? Era uma falsa ilusão, porque obviamente ninguém sabia era como mesmo é aí que eu que queria seria o dia chegar, da manhã, isso não é? mesmo, sim. Se calhar neste momento temos todos uma consciência muito diferente, não é? Muito mais amplificada, de que de facto não há certezas e de que não sabemos efetivamente como é que vai ser o dia da manhã. Já não sabíamos, mas se calhar não tínhamos essa consciência. E é importante conversarmos sobre isso de facto, porque se calhar neste momento talvez o que eu sinto que pelo menos cá em casa mudou mais, eu sinto isso, é o medo. Que foi de facto amplificado, não é? E que há dias em que é uma nuvem muito mais negra. Não quer dizer que antes nós não tivéssemos medos também, não é? Eu penso que todos nós, obviamente, temos medos e, sobretudo, a partir do momento que somos pais, os nossos medos intensificam-se, mas se calhar o medo neste momento, pelo menos para mim enquanto mãe, tem sido o maior desafio. E o desafio no sentido não só de acalmar esse meu medo, de o aceitar, de saber que ele faz parte, é fundamental também para a nossa sobrevivência, não é? Porque é ele que também nos dá uma maior noção de que temos que nos proteger e que neste momento, e isso também é sermos heróis, não é? Estarmos a proteger aos nossos, mas também aos outros, heróis em termos também da própria comunidade, não é? Não só da nossa própria sobrevivência, mas da sobrevivência da comunidade. Mas ajudar, pensar muitas vezes como é que eu posso gerir este meu medo de forma a que ele não seja aterrorizador para todos nós cá em casa e que não vivamos constantemente nesse medo. E sobretudo quando temos crianças mais pequenas, eu acho que isso é fundamental, porque eu posso dizer que nos primeiros dias sinto que os meus filhos andavam com muito mais medo, porque eu própria não estava a conseguir gerir o medo que eu sentia. Agora eu sinto na mesma esse medo, se calhar vou ter dias ainda piores, não é? Não sei, mas já consigo ter momentos em que consigo desfrutar com eles, voltar a rir, a brincar, quase de uma forma um bocadinho mais normal dentro desta anormalidade toda. Era mesmo aí que eu ia chegar. Duas coisas que me surgiram enquanto eu te estava a ouvir. A primeira é o que é que isto tudo tem a ver com a escola e com a questão da relação com a escola e que impacto é que tudo isso que tu disseste tem neste pratinho também que estamos a pôr a girar, não é? Que é a questão da vida escolar dos meninos. E a outra questão, que é aquela que estava prevista e que nós tínhamos falado antes, que é quais é que foram as coisas que te ajudaram a ti a fazer isso que tu acabaste de dizer, não é? A gerir melhor ou a encontrar estratégias, quais foram os truques, entre aspas, que para ti funcionaram na tua família, na tua vida, para fazer face a esses dois desafios que tu identificaste. O que é que no teu caso funcionou, pensando sempre aqui na escola como o tema que nos move agora aqui nesta reflexão. Olha, no meu caso, aquilo que me ajudou, sendo que os meus filhos, como dissemos no início, são ainda pequeninos, não é? Mas estão em contexto escolar, foi conversar com os professores dos meus filhos. Eu não tinha propriamente a necessidade de, ok, que atividades, que tarefas é que vamos fazer, como é que o meu filho, por exemplo, mais velho, que está numa fase muito importante, que é a aprendizagem da escrita e da leitura, não é? Como é que nós vamos dar continuidade a este grande desafio e que é tão importante nesta fase para ele. Não era tanto essa a minha preocupação, era manter o contato com os professores, essa ligação e fazer com que os meus filhos mantivessem essa ligação também com os professores, com a escola, com os colegas, que eu acho que é muito importante e que eles próprios sentiram necessidade. Portanto, essa foi uma das coisas que para mim foi importante, contactar
conversar com os professores, dizer-lhes estamos aqui, o que é que vamos fazer, como é que vamos lidar com isto, e posso dizer que tive muita sorte, porque ouvi muitas pessoas darem um feedback mesmo no primeiro ciclo de uma sobrecarga de fichas de trabalho, de atividades, de manuais. Posso dizer que não senti nada disso. Senti, aliás, o professor do meu filho disse precisamente isso em vários e-mails. O que é importante agora é estarem bem. Eu vou enviar algumas sugestões, mas não se preocupem muito com isso. Preocupem-se em estar bem, em que eles brinquem, em que se sintam bem. E eu acho que isso para mim também foi muito importante. Uma coisa que aqui em casa funcionou e que eu sei que não funciona em todas as famílias foi não sermos muito rígidos ou nada rígidos nos horários. Não tivemos um calendário, nem nenhum tipo de horário. Nós sempre tivemos cá em casa rotinas, estou a falar de rotinas de hora de acordar, tomarmos o pequeno almoço juntos, vestir-nos, uma série de coisas, não é? Ao longo do dia que sempre fizemos, independentemente de estarmos a trabalhar ou não, e que fizemos questão de manter. Por exemplo, antes, se calhar, até ao fim de semana estávamos de pijama e neste momento fazemos um esforço para isso não acontecer. E eu acho que isso para os miúdos foi importante também. Uma questão muito simples, não é? Mas que faz alguma diferença no nosso dia-a-dia, que fez diferença. E, portanto, não fomos muito rígidos, fomos muito flexíveis. A primeira semana foi, ok, vamos gerir as emoções, vamos conversar, vamos dar tempo. E agora já começamos a sentir necessidade de outro tipo de organização e de haver momentos de atividades mais estruturadas, de leitura, de matemática, e é isso que estamos a fazer neste momento. Se bem que não há propriamente uma regra, às vezes fazemos isso depois do almoço, outras vezes fazemos de manhã, depende também da nossa própria gestão do trabalho. Isso funcionou cá em casa. Para algumas pessoas, não é? Isto não há receitas, as famílias são todas diferentes, têm todas formas de organização e de adaptação diferentes. Há pessoas para quem esse horário, não é? Essa definição de atividades ao longo do dia foi muito importante para manter uma estrutura e, portanto, eu acho que se funciona para as famílias dessa forma, eu acho que isso é que é importante, não é? As pessoas irem conversando e percebendo o que é que funciona melhor para a família naquele momento. Sim, eu ia precisamente aí, porque a primeira pergunta é o que é que funcionou para ti e a outra é tu, enquanto profissional, dessa tal perspectiva privilegiada de que falávamos há pouco, quais é que seriam as pistas que nestas circunstâncias atuais, aquelas que vivemos agora, esta ideia de que estamos muito enfiados dentro de uma casa, ou, enfim, que independentemente de estarmos ou não enfiados 24 horas dentro de uma casa todos, estamos a viver de facto emoções e a experimentar sensações que se calhar são novas ou que são novas na dimensão e na forma como surgem. Que pistas ou que ideias ou que inspirações é que tu achas que podem ser úteis para os pais e para as mães que eventualmente vão ouvir esta entrevista e que podem estar à procura de, enfim, de formas de refletir, de pensar, de organizar esta relação com a escola e com a vida escolar dos filhos neste momento desafiante das suas vidas? O que é que tu podias sugerir, Mafalda? Olha, eu acho que é uma questão muito importante que é não causar uma pressão excessiva nos miúdos. Mesmo que às vezes nós, enquanto pais, sintamos essa pressão, ou possamos sentir essa pressão por parte até da própria escola, que também se está a organizar ainda, não é? E isso às vezes pode causar aqui algum excesso, às vezes, quer no envio de atividades, de tentativas de contacto. Isso acontece porque a escola também se está a organizar e está preocupada com os miúdos e com as famílias. Esse excesso tem a ver com a preocupação e a vontade de chegar a todos, embora possa causar pressão nas famílias, obviamente. Mas não tentarmos não transmitir essa pressão aos miúdos, até porque eu acho que isso pode levar a um afastamento da vontade e da curiosidade de aprender e do gosto pela escola. Portanto, temos que, nós adultos, não é fácil esse papel, não é? Mas somos adultos, tentarmos dosear aqui esta questão da pressão, que podemos senti-la também, mas doseá-la na transmissão dos nossos filhos. Pode passar pelo facto de os próprios pais se sentirem pressionados por aquilo que ouvem do exterior. Portanto, se calhar aqui o truque, entre aspas, não é? Se é que isso existe, mas se calhar aqui a questão que está no caminho, no meio daquilo que tu estás a dizer, é que para eu conseguir aliviar a pressão junto dos meus filhos, se calhar eu própria vou precisar de perceber
como é que eu posso lidar com essa pressão que eu estou a sentir, porque Claro, se eu não fizer esse filtro, provavelmente eu vou transmitir aos meus filhos a pressão que eu estou a sentir. E a questão, se claro. calhar, aqui que é importante é pensarmos, então, como é que eu, enquanto mãe e pai, posso Uhum. aliviar essa pressão que eu estou a Sim, sentir? Será que isto faz sim, sentido? claro, e era aí que também que eu ia chegar, que é o que é que eu posso fazer, não é? Eu acho que, apesar de nós estarmos isolados, não é? Estamos muito às vezes dentro da própria casa, mas estamos muito sozinhos também, muito afastados dos outros, que são referência para nós também no nosso dia a dia. Mas é importante mantermos aqui a ligação e irmos conversando com pessoas que são importantes para nós e que nos podem também ajudar a aliviar essa pressão. E estou a falar dos nossos amigos, dos nossos colegas, dos nossos familiares, partilharmos aquilo que sentimos, se possível fazer isso dentro da própria casa também, não é? Isso depois depende também da própria família, do próprio contexto, mas, por exemplo, para nós também tem sido muito importante conversarmos sobre isso, mas também haver espaço para silêncios e para as pessoas, mesmo que estejam juntas, e às vezes o espaço pode ser muito reduzido, tentarem organizar os seus próprios pensamentos, irem aprendendo a gerir aquilo que sentem. E eu posso dizer que eu acho que uma coisa que às vezes é importante é depois dos nossos filhos estarem a dormir, se calhar depois depende das rotinas de cada família, mas para mim tem sido aquele bocadinho em que eu consigo organizar os meus pensamentos. É o único momento do dia em que eu vejo notícias, por exemplo, quando as quero ver, quando as procuro. Às vezes choro, às vezes leio, às vezes ligo-me a alguém pelo Messenger, portanto, irmos encontrando aqui formas de expressar aquilo que sentimos, não diretamente com os nossos filhos, não lhes criarmos essa sobrecarga emocional, embora eu acho que é importante conversarmos com eles, porque eles têm muitas questões, darmos-lhes espaço para eles expressarem também aquilo que sentem, aquilo que eles sentem, irmos conversando com eles, mas também não serem eles os nossos confidentes destes medos e angústias e preocupações que neste momento temos, porque são uma dimensão de facto gigantesca para aquilo que eles, enquanto crianças e jovens, muitas vezes conseguem suportar. E eu acho que há aqui uma coisa também importante que é encontrarmos formas de aceder a informação válida, fidedigna. E eu acho que isso nesta fase é muito importante, acedermos só àquilo que nós sabemos que nos vai dar informação válida. Nós somos inundados, não é, quando abrimos o telemóvel, as redes sociais, de muitos tipos de informação, mas temos que aprender também a filtrá-la, porque às vezes isso causa uma ansiedade desnecessária nas nossas vidas, que já são tão sobrecarregadas neste momento. E, por exemplo, posso dar essa sugestão, e nós como psicólogas, penso que temos tido acesso, a Ordem dos Psicólogos, eu penso que tem feito um excelente trabalho, tem disponibilizado uma série de materiais à população, aos pais, a cuidadores, a nós técnicos também, não é? Mas à população de uma forma geral, com materiais muito simples, muito apelativos, com dicas muito concretas. Basta aceder ao site da Ordem dos Psicólogos, por exemplo, ou ao Facebook, conseguem ter essa informação. Eu acho que isso pode ajudar bastante as pessoas. Para além disso, se chegarmos a um ponto em que efetivamente sentimos que estamos a precisar de outro tipo de ajuda, recorrer a essa ajuda. Foi criada também a linha de apoio psicológico integrada na linha de saúde 24, mas falar com o nosso médico de família, com os cuidados de saúde primários, com um técnico, com o psicólogo da escola, porque as escolas de forma geral hoje em dia têm um psicólogo, não é? Têm recursos para dar estes apoios, falar com a Câmara Municipal, com as juntas de freguesia. Eu acho que a sociedade está-se a organizar de uma forma, de facto, para disponibilizar este tipo de ajuda às famílias, portanto não termos medo de falar, de procurar essa ajuda. Eu acho que isso neste momento é fundamental, não nos fecharmos sobre nós próprios. Uhum. Sim, senhores, eu tenho estado aqui a registar, no final desta conversa vou procurar fazer aqui um apanhado daquilo que foram as questões que foram sendo passadas na nossa conversa, mas gostava antes disso de terminar aqui convidando-te para deixares uma mensagem positiva, mas realista, porque essa é uma coisa que tem andado muito por aqui, este otimismo não realista que às tantas acaba por ser um bocadinho irritante para as pessoas e tem o efeito oposto. Portanto, o que é que tu gostarias de deixar como mensagem aos pais e às mães que nos ouvem, que possa ser uma mensagem de esperança, de positiva, com um espírito positivo e realista, tendo em conta os tempos que vivemos? O que é que te apetece dizer, Mafalda? Olha, deixa-me acrescentar uma coisa que me esqueci, que eu acho que é muito importante sobre esta questão da escola nas tais
pistas ou truques e que eu acho que é absolutamente fundamental, que é conversar com a escola, com os professores, com os diretores de turma, não ter receio de dizer, olha, eu não sei o que é que hei de fazer, eu não aguento esta pressão, os meus filhos não vão fazer as atividades, ou como é que eles podem fazer sem esta pressão ser tão grande. Portanto, tínhamos esquecido disso e que eu acho que é muito importante, este diálogo com a escola, não ter receio de procurar os professores, porque os professores estão disponíveis para isso, que eu acho que é muito importante também, dizer a verdade aos professores, dizer aquilo que se está a sentir e pedir-lhes ajuda também, porque eles são peças fundamentais e estão aqui para nos ajudar. É isso que eu sei estando dentro da escola, é isso que eu ouço os professores dizer, é essa a vontade deles, é estarem aqui para ajudar essencialmente a também gerir esta pressão nas famílias. Então, antes de irmos à tua mensagem positiva e a propósito disso que tu dizes, ainda vou aqui trazer outra questão para cima da mesa. Será que a maioria dos pais ou das mães, ou a maioria, ou uma parte deles, mesmo que não sejam a maioria, haverá alguns, que se sentem em relação aos professores e à escola como se estivessem em dois lados de uma guerra, de uma luta, e que tivessem dúvidas de qual é que é o seu papel e qual é que é o que é que podem fazer para gerir, quase como se fosse aquele jogo da corda que estamos a puxar cada um para o seu lado. Será que tu percebes que há pais que estão nesta posição, que estão em oposição, mais do que posição, em oposição à escola e aos professores, ou à escola no papel, na figura dos professores, e o que é que te ocorre dizer acerca desta sensação que alguns pais e mães possam ter, e como é que tu sentes, porque tu acabaste, ou melhor, tu disseste há pouquinho, que no teu caso tu tiveste sorte, mas também sabes que se calhar há muitas pessoas que não têm essa sorte, não é? E quando isso acontece, nessas situações em que ocorre de facto a situação em que a escola / professores estão num processo que choca com essa intenção que tu disseste da família de manter alguma flexibilidade ou de, enfim, de fazer toda esta seleção que é muito importante neste momento do que é válido e pertinente para a minha família e isso de alguma forma choca com aquilo que a escola / professores dizem, qual é que é a tua perspectiva acerca desta sensação ou desta realidade, eventualmente? Sim, eu acredito que isso aconteça em várias situações. Eu tenho visto às vezes tenho lido algumas perspectivas que a mim não me fazem muito sentido, que é o que vem da escola eu não quero saber, eu não faço, os meus filhos não fazem, porque agora a prioridade não é essa. Obviamente, eu sinto mesmo, a prioridade às vezes não é essa, mas também acho que esse tipo de discurso não é muito positivo, porque aumenta aqui este afastamento entre a escola e a família e que, sobretudo neste momento, não é aquilo que se pretende, pelo contrário, eu acho que a escola tem procurado, quer dizer, isto foi um desafio, está a ser um desafio gigantesco para a escola, para os professores, para nós técnicos, conseguirmos de um dia para o outro, não é, de uma sexta para uma segunda, manter o contacto com todos os alunos, com as famílias, chegar a todos, procurar saber quem é que precisa de alimentação, quem é que tem computador, quem é que tem internet, que plataformas é que podem ser usadas, como é que vamos continuar a articular. Está a ser um desafio gigantesco e que eu acho que tem que ser reconhecido. Eu acho que mais do que nunca as famílias é muito importante também colaborem com a escola, ainda que tenham uma perspectiva diferente. E esse diálogo, se às vezes não é fácil, imagina, com o professor titular da turma ou com o diretor de turma, tu tens outras pessoas dentro da escola com quem podes conversar, tens a direção da escola, que eu, do conhecimento que tenho, muitas escolas tem feito um trabalho extraordinário por estes dias. Tu tens muitos canais de comunicação hoje que estão abertos até de outra forma, não é? Tendo em conta as circunstâncias, e a que tu podes recorrer, mas eu acho que numa perspectiva de colaboração, de cooperação. Olha, eu quero continuar a colaborar com a escola, só que esta perspectiva não me está a fazer sentido. Como é que podemos chegar aqui a um equilíbrio? Procurar eventualmente falar com outros pais, mas sempre numa perspectiva que eu acho que é absolutamente fundamental neste momento para a escola e para tudo aquilo que está a acontecer, de cooperação, de colaboração, e não de, ok, a escola manda, eu não quero saber, eu não vou fazer, porque eu acho que isso neste momento não ajuda a família, não ajuda os alunos e não ajuda a própria escola. Portanto, eu acho que é sempre num espírito, ou deve ser, e ainda mais agora, num espírito de cooperação, de procura de soluções, não é? Isto não está a correr bem, não está a funcionar para mim, mas como é que podemos fazer? Eu acho que é por aí. Ok. Então vamos lá à tua mensagem positiva e realista, Mafalda. O que é que te apetece deixar assim de mensagem final
aos pais e às mães que possam estar a ouvir esta conversa? Olha, isso é a pergunta mais difícil. Isso é a pergunta mais difícil, porque de facto é difícil nós pensarmos, pensar como é que podemos transmitir algo positivo, mas ao mesmo tempo realista, sem ser pessimista, sem ser catastrofista. Mas eu acho, a minha sogra, que é uma pessoa já com alguma idade, tem dito, e às vezes nós até ficamos um bocadinho zangados quando ela diz, mas de facto ficamos a pensar e percebemos que ela tem razão. Isto vai passar, isto vai passar. Vai demorar tempo, nós não sabemos quanto tempo ainda, não é? Vai demorar tempo, nós vamos precisar de ser muito resilientes, muito resistentes, mas eu também acredito, e a história mostra-nos isso, não é? Com muitos dos episódios, se calhar, mais marcantes da história, que nós temos uma capacidade muito grande de adaptação, muito maior do que conhecemos na nossa geração, não é? Nós não conhecemos ainda a nossa capacidade de adaptação e com tudo isto provavelmente vamos descobri-la, e isso eu acredito, de facto, nós temos uma capacidade de adaptação muito grande, e sabes que eu não gosto muito daquela ideia do vai ficar tudo bem. E acredito que muitas vezes isso causa até alguma revolta, não é essa ideia? Eu posso contar uma história muito rápida. No primeiro sábado em que nós estivemos isolados, eu desafiei os meus filhos a fazermos um cartaz para a nossa varanda inspirado naquilo que as crianças italianas fizeram e que entretanto se disseminou muito aqui. E eu mostrei aos meus filhos aquilo que as crianças escreviam, e do vai ficar tudo bem, e fizemos o cartaz. E eu perguntei ao meu filho o que é que ele queria escrever. E ele perguntou-me assim, eu tenho que escrever vai ficar tudo bem? Eu disse, não filho, podes escrever, podemos escrever outra coisa, o que é que tu queres escrever? E ele disse-me assim, querido mundo, queremos que fiques bem. E confesso que fiquei muito orgulhosa do meu filho, porque, sem eu lhe dizer, ele foi ao encontro da minha angústia, não é? De como é que eu posso dizer que vai ficar tudo bem? Eu não sei se vai ficar tudo bem. Sei que isto vai passar, vai ter consequências para todos nós, mas aquilo que nós desejamos é que, apesar de todas estas consequências, que no fim deste gigantesco desafio, que o mundo fique um bocadinho melhor. A começar pela nossa casa e pela nossa pequena comunidade, e é isso que eu desejo, que cada um de nós comece a perceber isso e comece a contribuir para isso, em vez de nos isolarmos, pensarmos como é que podemos contribuir para que o mundo fique um bocadinho melhor ao longo e depois de tudo isto. Bem, parece uma mensagem bastante inspiradora. É o desejo ao invés da certeza, que é se calhar aquilo que nos falta neste momento. É a esperança, não é? De que efetivamente as coisas fiquem bem, independentemente das consequências que ainda vamos sofrer. Sim, faz-me todo o sentido. Então eu gostava só aqui de fazer um pequeno resumo das ideias importantíssimas que tu foste partilhando connosco, e eu acho que há aqui 2 ou 3 coisas que, à volta das quais as tuas pistas, as tuas ideias se reúnem. Eu gostava de começar pela importância da flexibilidade que tu referiste em relação à tua própria estratégia, mas que na minha perspectiva se liga com aquela questão que tu falaste do aliviar a pressão, não é? Porque quando nós sentimos pressão e quando sentimos que estamos a ser pressionados para fazer seja o que for que se calhar neste momento não nos faz sentido ou não é adequado para nós, de facto temos muito mais dificuldade em ser flexíveis, portanto as 2 coisas vão ser se calhar aqui 2 faces da mesma moeda, não é? Como é que eu posso aliviar a pressão para poder aumentar a flexibilidade, sabendo que ela nos traz, se calhar, espaço para aquilo que é verdadeiramente importante. Também andaste muito à volta desta importância de comunicar com os outros, conversar com outras pessoas, conversar com a escola, conversar com os professores e, sobretudo, encontrar aqui interlocutores para aquilo que faz sentido em cada momento, sobre com quem é que eu vou falar sobre isto que me angustia ou que me preocupa ou que eu não sei bem o que pensar acerca disso. Quer em relação à escola, se o professor, o diretor de turma, enfim, a pessoa que neste momento conversa mais comigo da escola dos meus filhos não é o interlocutor que entenda, se calhar o que eu sinto que entenda o que eu estou a dizer, se calhar posso procurar outros interlocutores e ir à procura de outras pessoas que eu sinta que
entendem aquilo que eu estou a dizer. Mas também falaste de conversar com os amigos, de conversar com os colegas, dentro da própria família, de encontrar aqui pessoas com quem expressar o que sentimos, e esta é a terceira tónica que eu encontrei naquilo que tu disseste, que tem a ver com as emoções, com os sentimentos, com aquilo que vivemos internamente. E duas ou três coisas que tu disseste em relação a isto, uma delas se calhar sou eu a esticar aqui um bocadinho a corda, mas que é clarificar aquilo que é a nossa prioridade neste momento, e tu falaste disso em dois temas, mas eu vou juntar tudo aqui num. Um tem a ver com a tal flexibilidade e de como é que eu organizo o meu dia-a-dia cá em casa, e a outra tem a ver com o diálogo com a escola. Para mim o mais importante neste momento é isto, e se calhar também podemos primeiro, como tu dizias e muito bem, organizar os nossos pensamentos, para podermos depois dizer com mais clareza a quem nos ouve do outro lado qual é de facto a nossa preocupação e a nossa prioridade cá em casa neste momento. E depois também falaste da importância de gerir as emoções para nós, para podermos também gerir as dos outros, não é? Para podermos acolher, integrar, gerir, lidar com as outras das pessoas que estão à nossa volta, mais próximas, e que se calhar às vezes são mais intensas ainda do que as nossas, outras vezes não, e estaremos provavelmente, gostei muito desta tua ideia de organizar os pensamentos, mais disponíveis para acolher e gerir as emoções dos outros se tivermos disponibilidade, oportunidade, ou se criarmos a oportunidade para essa organização de pensamentos que tu falavas. Não quero deixar de sublinhar uma ideia que, enfim, vai ganhando cada vez mais força, sobretudo nesta altura, e que vai ao encontro daquilo que eu dizia da nossa ambição enquanto Family Coaching, é que os pais e as mães saiam com a sanidade mental deste desafio, de que, obviamente, temos sempre a possibilidade, às vezes se calhar até o dever, de ir à procura de ajuda quando sentimos que não conseguimos fazê-lo sozinhos, e de facto têm surgido com alguma regularidade recursos de vários tipos a quem poderemos pedir ajuda quando sentimos que de facto não estamos a conseguir fazê-lo sozinhos. Não menosprezar a importância de ter ajuda quando não conseguimos organizar os nossos pensamentos sozinhos. Eu acho que é uma excelente mensagem, e não quero mais lembrá-lo, porque de facto nós durante muito tempo se calhar fomos aprendendo ou fomos ganhando esta noção de que se calhar temos que ser sozinhos, temos que ser capazes sozinhos, e se calhar estamos a deixar cair um bocadinho essa ideia, o que na minha perspectiva é muito importante que aconteça. Quando precisamos de ajuda, podermos pedi-la e saber que a podemos pedir e que temos legitimidade para a pedir. Não sei se me ficou alguma ideia pelo caminho, se há alguma coisa que eu me tenha esquecido ou que tu queiras acrescentar a este meu resumo um bocadinho desorganizado das coisas que foram sendo ditas. De qualquer forma, nós vamos organizar uma folhinha com estas ideias para as pessoas poderem ter acesso a ela no final da entrevista. Portanto, vai haver no sítio onde a entrevista está disponível um link para poderem fazer o download de uma folha com estas ideias mais organizadoras da nossa conversa. Não sei se queres acrescentar ou se achas que está bem assim, que ficou. Eu acho que está um resumo excelente. Eu acho que temos que manter a esperança, mesmo nos dias mais difíceis, em que às vezes não nos apetece falar com ninguém, não nos apetece ver ninguém, e se calhar nesses dias não damos resposta e não contactamos e não mandamos mail e não telefonamos. Está tudo bem na mesma. Exatamente, e aceitamos isso e temos que aprender a aceitar isso e acreditarmos que os outros também vão perceber e vão aceitar isso, porque estamos todos a viver isto ao mesmo tempo, não é? Embora cada um dentro dos seus contextos, das suas circunstâncias, mas estamos todos a sentir o mesmo. E procurar manter esta esperança de que estamos juntos e há quem nos dê a mão se for preciso. Eu acho que isso é muito importante neste momento. Sim, senhor. Mafalda, a mim cabe-me agradecer-te a tua disponibilidade e a tua participação nesta conversa. É um prazer sempre e uma honra poder partilhar contigo reflexões e ideias. Portanto, muito obrigada e até um dia destes. Até um dia destes e fiquem bem. Saúde. Isso mesmo, é o mais importante. Sim.